Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Mônica Gabay, médica especialista em diabetes. Dando continuidade ao programa de acolhimento à pessoa com diabetes, hoje o assunto é prazeroso e importante: alimentação. Todo mundo adora comer, mas sabemos que para ter uma vida saudável e manter a glicose controlada, alguns cuidados precisam ser tomados. Neste módulo, além de aprendermos como orientar os pacientes sobre alimentação saudável, vamos desmistificar alguns mitos sobre os alimentos e sua relação com diabetes. Confira este assunto com as educadoras da DJ e boa aula! Olá, meu nome é Carolina Rodrigues, eu sou nutricionista, educadora em diabetes e vim falar com vocês sobre alimentação saudável. Segundo diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, o nutricionista deve avaliar, diagnosticar e fazer as intervenções nutricionais necessárias para o bom tratamento de todos os tipos de diabetes. Quando o paciente chega no nosso consultório, nós nutricionistas devemos fazer a sua avaliação nutricional, o cálculo do seu índice de massa corpórea e saber quais são os tipos de medicamento que ele está tomando. Dessa maneira, com todas essas informações e mais a fase da vida dele, podemos iniciar o tratamento. O nutricionista elabora o plano alimentar individualizado, mas não podemos esquecer que esse paciente tem as suas preferências alimentares e os seus hábitos de vida. A alimentação saudável deve ser seguida somente para quem tem diabetes? Não, a recomendação da alimentação saudável são para todas as pessoas. Os alimentos possuem nutrientes que, em quantidade adequada, irão trazer essa alimentação saudável para a nossa vida. Portanto, vamos cortar mais e desembalar menos. Onde estão esses alimentos saudáveis? Quais são essas escolhas saudáveis que devemos fazer? Esses alimentos nós temos que procurar na sua forma natural, na sua forma in natura, evitando assim a procura por alimentos processados e industrializados. Os famosos nutrientes, você sabe identificar eles nos alimentos? Você sabe quais os alimentos têm os nutrientes que precisamos para a nossa saúde? Os nutrientes são substâncias que vão nos ajudar a crescer, a nos desenvolver e assim manter um bom estado de saúde. Aqui está a famosa pirâmide dos alimentos, uma ferramenta utilizada por todos nós, inclusive nutricionistas, para orientar aos pacientes qual a quantidade e os nutrientes que devemos consumir nas nossas refeições ao longo do dia. Foi propositalmente em formato de pirâmide para que possamos entender as quantidades que esses grupos alimentares devem estar nas nossas refeições. Vamos lá? Iniciando pelos carboidratos, vamos ter a base da pirâmide, como vocês estão percebendo, bem mais larga, e essa base, fonte de carboidratos, vão nos oferecer o pãozinho no café da manhã, o arroz na hora do almoço, aquele biscoito integral no seu lanche da tarde e, por que não, uma batata doce no jantar. Esses carboidratos, eles têm dois grandes grupos, os carboidratos simples e os carboidratos complexos. No grupo dos carboidratos simples, bem conhecidos por todos nós, a gente tem os açúcares de rápida absorção, aqueles que indicamos aos nossos pacientes no tratamento de uma hipoglicemia. Já nos carboidratos complexos, nós vamos ter as fibras, que vamos falar delas mais para frente, e os alimentos integrais, que auxiliam no controle da nossa glicemia. Olha aí a curva mostrando a forma de absorção dos carboidratos, o quanto o impacto deles causam na nossa glicemia. Observando a curva da farinha integral, bem diferente da farinha refinada, sabemos o quanto é indicado o uso dos alimentos integrais na nossa alimentação. Falando de integrais, olha aí quem chegou. As fibras insolúveis.
tem as principais funções de saciedade e controle glicêmico. Porém, não podemos esquecer de orientar que ao longo do dia devemos consumir bastante água, beber bastante água, para que essas fibras possam auxiliar também no bom funcionamento do nosso intestino. Subindo um degrau da pirâmide, olha, chegaram aí a turma colorida. Hortaliças, frutas, ricas em vitaminas e sais minerais. Esse grupo irá fornecer muitos nutrientes para o nosso organismo e ainda acima da base da pirâmide indica que o seu consumo deve estar presente em todas as refeições. A fruta no café da manhã, as verduras, a salada na hora do almoço, por que não repetir uma fruta no lanche da tarde e para terminar a noite aquele legume cozido? Vamos usar o prato colorido. Terceiro degrau da pirâmide, chegamos nas proteínas. As proteínas representadas pelo leite, pelo queijo, pelas carnes e pelos ovos. O leite do café da manhã, a carne na hora do almoço e, por que não, um queijinho no seu jantar. Muito pergunta qual seria a quantidade ideal de carne no momento da minha refeição. Isso é muito fácil de explicar aos nossos pacientes, utilizando a palma da nossa mão. Um bife do tamanho da palma da nossa mão representa a quantidade de carne que devemos consumir no almoço ou no jantar. E o pico da pirâmide, menor, porém não menos importante, nós temos os açúcares e as gorduras. E quando fazemos escolhas de gorduras de melhor qualidade, elas vão exercer funções muito importantes no nosso organismo. E aí, Sônia, agora com toda essa explicação, falamos da pirâmide, falamos dos nutrientes. Como que você pode ajudar o pessoal, então, a fazer uma alimentação mais saudável? Então, Carol, é uma boa pergunta, mas não é tão difícil assim saber o que comer. Qualquer profissional de saúde, independentemente da formação, é capaz de orientar o paciente com diabetes sobre a alimentação. Essa figura que vocês veem na imagem é um prato saudável, que é uma ferramenta educativa capaz de mostrar como montar uma refeição de uma forma simples e lúdica. Como deve ser um prato saudável? Bom, imagina um prato, divide no meio, metade desse prato deve ter legumes e verduras. Então, legumes, abóbora, abobrinha, pepino, tomate, verduras, alface, escarola, espinafre, isso tudo vai ocupar metade desse prato. A outra metade, divide no meio de novo. Um quarto do prato, proteínas, pode ser proteína animal, carnes, ovos, queijo, proteína vegetal, as leguminosas, como a Carol já falou, feijão, grão de bico, lentilha, soja, ervilha. A outra metade, na metade de baixo, ficam os carboidratos. Arroz, batata, pode comer arroz e batata? Pode, desde que fique nesse espaço do prato. E tem um bônus aí. Você pode comer como sobremesa uma fruta, uma porção de fruta. Vejam, é uma ferramenta fácil de explicar, fácil de entender e que pode fazer diferença no dia a dia do paciente. Mas aí tem mais uma dúvida, que agora é a Carol que vai responder para vocês. E o açúcar? O açúcar, Sônia, o açúcar sempre visto como vilão, mas não podemos esquecer que o açúcar adoça a nossa vida. Vamos falar do açúcar que tem nos alimentos. Você sabia que a maioria dos alimentos tem açúcar? Você já imaginou que uma porção de cenoura tem 3 gramas de açúcar? E a laranja? Aquela laranja geladinha, gostosa, 18 gramas de açúcar. Então, nós temos açúcar tanto nas frutas como nos legumes. São alimentos naturais, são açúcares de fontes naturais. Agora, quando nós falamos de produtos industrializados, nós vamos ter uma quantidade maior de açúcar. Por isso, cabe aqui você fazer as suas escolhas, ok?
E tem o açúcar que utilizamos, esse mesmo açúcar que hoje, né, muitos ditam como vilão da nossa alimentação, é aquele que orientamos e falamos para o nosso paciente para fazer o uso na correção da hipoglicemia. Né? Iniciamos essa correção com 15 gramas de carboidratos, porém não podemos esquecer que nas crianças essa recomendação deve ser menor. Esse diet light tradicional, hoje, né, o mercado, quando vamos às compras, vemos nas prateleiras, nas gôndolas, várias nomenclaturas e sabemos fazer a diferença? Será que sabemos explicar aos nossos pacientes o que é diet, o que é light e o que é o alimento tradicional? O diet vem do adoçante, então aquele alimento que tem adoçante, ele veio para substituir o açúcar. O adoçante pode ser adquirido de diversas maneiras, natural ou artificial. Temos aí o demonstrativo bem simples e bem fácil da diferença desses 3 tipos de alimento. No alimento tradicional, o açúcar está em sua totalidade, totalmente açúcar. No alimento diet, o açúcar foi substituído pelo adoçante. Agora, no alimento light, há uma redução do açúcar de pelo menos 25%. E aí, Sônia, vamos explicar agora para o pessoal como controlar essa glicemia junto com a alimentação? O importante na alimentação do diabetes não é restringir este ou aquele alimento, este ou aquele nutriente. É preciso seguir uma alimentação saudável e adequar a quantidade de carboidratos às necessidades individuais. Para isso, é fundamental a monitorização da glicose. Só assim o paciente consegue tomar atitudes durante as refeições. Ele pode corrigir a glicose se necessário, consumir carboidratos se necessário, pode também ter mais autonomia para as escolhas alimentares. Isso coloca o paciente também no centro do seu próprio tratamento e das suas escolhas na hora da alimentação. Também é possível, a partir da monitorização da glicose, antes, depois ou com monitorização contínua, saber qual o efeito da glicose que um determinado tipo ou quantidade de alimento pode produzir. A Carolina pode falar para a gente agora quais os diferentes impactos de determinados alimentos sobre a glicose. Sônia, realmente, a quantidade que consumimos vai impactar diretamente na nossa glicemia. Estou trazendo aí o número de fatias de pães que consumimos. Claro que 3 fatias vai trazer um impacto muito maior na nossa glicemia do que quando comemos somente uma. Então, temos que ficar atentos não só à quantidade, mas também ao tipo de nutriente que vamos estar utilizando. A glicose presente no carboidrato vai ter a sua absorção por completo em até 2 horas do momento da refeição. Já a proteína vai ter 4 horas de impacto na nossa glicemia. E a glicose presente na gordura pode levar até 5 horas para trazer o impacto à nossa glicemia. O que falar então da terapia de contagem de carboidratos, a tão famosa e tão desejada por todos que têm diabetes? A contagem de carboidratos traz aquela flexibilidade, traz as escolhas que tanto queremos fazer. Nós, nutricionistas, orientamos aos pacientes a contagem de carboidratos, mas ela é bem simples. No primeiro momento, muitos ficam em dúvida, muitas continhas, mas ao decorrer do tratamento, com o apoio do educador em diabetes, nós vamos conseguir entender quais são essas escolhas, quais são essas substituições que podemos fazer. Vejam aí, 15 gramas de carboidrato está representado tanto numa fatia de melancia como numa maçã. Cabe você escolher qual que você vai querer. Aqui temos várias porções equivalentes a 30 gramas de carboidratos. Porções, tipos de alimentos que você pode utilizar tanto no seu café da manhã como no seu lanche da tarde. Uma fatia de bolo pesando 60 gramas vão ter 30 gramas de carboidrato, assim como 7 unidades de uma bolacha de maisena.
Outro exemplo, estamos aqui com porções equivalentes a 20 gramas de carboidratos. Como vai ser bom poder escolher ou 4 colheres de sopa de arroz, ou então uma escumadeira de macarrão. Ou o seu lanche da tarde vão ser uma laranja ou meio mamão papaya. Você vai ter a total liberdade para fazer essa escolha. É esse o objetivo da contagem de carboidratos. Não esquecendo que, para a contagem de carboidratos, seu médico vai ter que prescrever a quantidade de insulina ultra rápida correspondente à quantidade de carboidratos do dia. Então, pessoal, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. A alimentação saudável está aí para todos que querem fazer a sua escolha, conhecer os alimentos, optar por aquilo que vai colocar para dentro do seu organismo. E assim, quem tem e quem não tem diabetes poder ter sempre uma alimentação saudável. E aí, pessoal, depois de todas essas informações, você está esperando o quê para engajar o seu paciente numa alimentação saudável? Vamos lá? E não deixe de continuar acompanhando os nossos conteúdos na nossa plataforma. Tá muito legal!